a sua casa, a sua família. Deus esteja cuidando dele. Tenho certeza que Deus tem feito isso até aqui. E nós louvamos a Deus por todas estas coisas. Então nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de falar com você nesta noite que nós precisamos crer na promessa de que Deus está agindo. E eu quero convidar você, se você tem acesso à Escritura Sagrada aí, essa Bíblia, a palavra de Deus está com você, que você estivesse abrindo a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao 4. E depois nós vamos ler o capítulo 3, do verso 17 ao 19. Ao 18, desculpa. Diz assim o texto: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E Abacuque 3, versos 17 a 18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Irmãos, Abacuque é um dos profetas sobre os quais nós não possuímos muitas informações, temos poucas informações sobre ele. E o título do livro, irmãos, nos indica o seu lugar de origem, não indica o seu lugar de origem, nem o nome do seu pai. Além disso, também não há nenhuma indicação clara do período em que ele escreveu. Por outro lado, irmãos, o livro apresenta o profeta como alguém intensamente inserido na problemática aí da sua época. Quer dizer, ele estava conectado com o seu tempo, ele estava conectado com tudo que estava acontecendo ali com o povo de Deus, né? E isso, irmãos, é algo que precisamos entender, né? Nós precisamos estar conectado com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso, irmãos, é para nós pastores, líderes, membros das igrejas, né? Eu diria que esse livro é algo assim muito oportuno e ao mesmo tempo pedagógico para nós. E por que eu falo isso, irmãos? Por que eu digo isso? É pelo fato de quando nós nos depararmos com as incertezas, quando nós nos depararmos com as circunstâncias adversas, como nós estamos atravessando nos nossos dias, irmãos, porque é muito comum nesse momento de grandes problemas, como estamos passando, nós adotarmos alguns comportamentos, eu diria assim, disfuncionais. Muitas vezes nós não temos aquela postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Muitas vezes a nossa postura, muitas vezes se parece com alguém que não conhece a Deus. Esse livro nos chama a atenção para isso. Por exemplo, aqueles que negam a realidade, muitas vezes, mas não é tudo isso, mas não é assim, né? Assume aí uma espécie de fuga psicológica dos problemas. Muitas vezes ele não enxerga aquilo que realmente está acontecendo. Muitas vezes as pessoas negam, se esquivam diante dos problemas que aparecem. E Abacuque, irmãos, ele não nega
né? As aflições ali daquele momento, mas ele encara as aflições, ele enxerga a realidade. E na história do profetismo bíblico, Abacuque surge como um profeta que, em vez de comunicar a palavra de Deus ao povo, ele se dirige a Deus como um portador das angústias, como um portador das incertezas, do medo ali da sua época e do medo que o povo estava passando naquele momento. Veja, por exemplo, o verso 1 do capítulo 1, diz assim: e o peso, quer dizer, ou a sentença que viu o profeta Abacuque. Quer dizer, quando o profeta entra num diálogo com Deus franco, né? Se você vai ver, ele começa a questionar Deus. Se você começar a ler lá no capítulo 1, né? Que a gente gosta de falar que é um papo reto, quando nós vamos ter algo assim direto, né? Nessa conversa franca com Deus, Abacuque nos ensina, eu diria assim, muitas coisas, e dentre as quais, irmãos, ele nos ensina, lá no verso 4 do capítulo 2, que o justo pela sua fé viverá. Quer dizer, em meio aos dramas da vida, Abacuque nos convida a viver pela fé. A pergunta é, mas que tipo de fé nós somos convocados? Que tipo de fé Deus está nos convocando nesta noite? Veja, nós somos convocados a crermos no fato de que Deus está nos ouvindo, mesmo que nós achemos que não. Deus está ouvindo a sua oração, mesmo que você esteja achando que não. Veja, perceba aí no verso 2 do primeiro capítulo, né, que Abacuque começa, olha o que diz lá: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei e não salvarás? Vejamos, no momento mais adversos, as pessoas experimentam muito sentimento, inclusive o sentimento de solidão e abandono. Talvez nesse momento em que você está clamando a Deus e parece que Deus não está ouvindo, talvez está sentindo solidão, abandono por parte de Deus. Veja, não é isso que está acontecendo. Abacuque era um representante desse sentimento, de que Deus o havia abandonado, que Deus não estava olhando para aquilo que estava acontecendo com o povo, para o sofrimento que eles estavam ali. Eles eram escravos. Veja, irmãos, nós vamos ter muito cuidado, eu diria assim, com os nossos pensamentos sobre Deus, sobre nós e sobre os outros. Pensa algo sobre determinada situação ou sobre alguém nos momentos mais adversos daquilo que está acontecendo, pode fazer que os nossos pensamentos não sejam condizentes com a realidade do fato. Muitas vezes você está pensando que Deus abandonou você e não é isso que está acontecendo. Não é isso. Deus não abandonou você. Muitas vezes, diante da situação, nós pensamos de forma, e por causa da situação, muitas vezes, nós achamos que isso esteja acontecendo. Veja, Deus não havia abandonado Abacuque. Deus não havia abandonado o seu povo. Deus não nos abandonou. Deus não deixou você. A situação está difícil. Parece que está apertando cada vez mais, mas isso não significa que Deus abandonou você. Você precisa crer no fato que Ele ainda escuta as nossas orações. Você precisa crer que Deus está ouvindo a sua oração. Talvez você olhe para tudo que está acontecendo, talvez com uma enfermidade na família, perdeu o emprego. Talvez as dificuldades financeiras, talvez você olhe para tudo isso, mas Deus não deixou você, Deus está ouvindo a sua oração. Por Ele estar em silêncio, vamos dizer assim, que Ele não está ouvindo você, calma. Calma. Nós somos chamados a olharmos, somos convocados a crermos no fato de que Deus está ouvindo, ainda que nós achemos que não. Deus está escutando a sua oração. Nós oramos esta noite aqui, junto com o irmão Everton aqui. Você orou aí na sua casa.
Creia que Deus ouviu tanto a nossa oração aqui no templo, como Deus ouviu a sua oração aí. Creia que Deus tem a resposta para você. Por isso que nós somos convocados, e a segunda convocação que Deus nos faz aqui, né, através de Abacuque, nós somos convocados a crermos no fato que Deus está agindo, ainda que pareça não estar. Deus está agindo ao seu favor, ainda que nesse momento pareça que não. Deus está trabalhando ao seu favor, mas talvez você olhando toda essa situação, pareça que não. Veja, irmãos, em continuidade aí ao diálogo entre o profeta e o Senhor, nós percebemos uma resposta, um convite de Deus. E eu chamo você, se você estiver com a sua Bíblia, em Abacuque capítulo 1, verso 5. Olha o que diz lá: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Veja, irmãos, que texto, eu vou ler novamente. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos contada, quando for contada. Veja, irmãos, que extraordinário. Deus está realizando algo nos dias de Abacuque, e assim também podemos crermos que nesse momento presente que nós estamos vivendo, Deus está agindo, e Ele é soberano, Ele está agindo de forma soberana. Talvez eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Eu preciso crer no agir soberano de Deus. Irmãos, e isso deve evocar em nós, eu diria assim, dois sentimentos. Por eu crer que Deus está trabalhando. Em primeiro lugar, temor. Uma reverência a este Deus maravilhoso, tremendo que nós servimos. Segundo sentimento, alento, pois Ele é o Senhor da história, e Ele dirige também a nossa história. Ele dirige a história do seu povo, Ele dirige a história de cada um de nós. Talvez você diga, pastor, mas você não sabe o momento que eu estou vivendo. Talvez eu não saiba mesmo, mas Deus já sabe disso, Deus já conhecia isso. Deus já conhecia, Deus já sabia sobre isso. Irmãos, eu fico pensando, né, o ano passado, nós começamos a pensar sobre o ano de 2020. Nós temos projetos que foi não interrompido, pausado, né? Porque vamos fazer eles. Deus já sabia disso, nós não sabíamos. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus já sabia disso. Deus já conhecia essa história. Irmãos, lá em Hebreus 4:13, é um texto que diz assim, ao mesmo tempo que nos alerta, esse nos dá alento. Olha o que diz lá em Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Veja, irmãos, que texto, você não está oculto aos olhos de Deus. As suas dificuldades não estão ocultas aos olhos de Deus. Os seus pecados, ou aquilo que você comete, que não se arrependeu ainda, não está oculto aos olhos de Deus. Talvez a sua vida, que você ainda não entregou a sua vida a Cristo, não é salvo por Cristo Jesus, e a sua vida também não está oculta aos olhos de Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos, como eu disse, né, ao mesmo tempo que Ele traz um alento, Ele traz uma alerta, porque o texto diz que tudo isso, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todas as pessoas, não estão encobertas diante do Senhor, mas está patente aos olhos dele, com quem nós vamos fazer o acerto de conta, com quem nós vamos tratar. E isso é um alerta para você.
Ao mesmo tempo que Deus conhece, e Deus conhece a sua oração, ao mesmo tempo você precisa saber que vai haver um acerto de conta. É um alerta para você. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, é um alerta para você. Você precisa do poder do sacrifício de Jesus, para que você seja limpo dos seus pecados, para que você possa ter a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, talvez você esteja olhando, parece que Deus não está agindo, Ele está agindo. Nós também somos convocados aqui por Abacuque, por Deus através do profeta, a crermos no fato de que Deus age sim, porém não como queremos ou pensamos. Quer dizer, se aprendemos que Deus age de forma soberana, como Abacuque aprendeu, nós devemos crer que essa soberania de Deus jamais será domesticada, irmãos, pela nossa vontade ou pela perspectiva humana. Veja, a vontade de Deus, o agir de Deus, não será como eu quero, não será no tempo que eu quero. Se fosse ao meu querer, eu queria já estar livre de tudo isso. Eu gostaria de estar reunindo com os irmãos aqui no templo para adorar o Senhor. Eu tenho certeza que os nossos irmãos estariam e está querendo se reunir. Mas ainda vivemos um tempo de dificuldades. Veja, irmãos, a nossa perspectiva humana é diferente daquilo que Deus olha e como Ele vê. Então, Deus age de forma soberana e livremente, conforme o seu querer, conforme a vontade dele. E eu preciso aprender isso. Você precisa aprender isso. Veja, no texto bíblico, Deus diz que estava suscitando os caldeus, ou a Babilônia, numa nação amarga. Lá no capítulo 1, verso 6 de Abacuque. Veja, irmãos, Deus ia levantar uma nação para vir e fazer com que o povo dele, que estava vivendo ali, esquecido já as leis, não vivia mais como o Senhor havia determinado, Deus traria os caldeus, como algumas traduções dizem, para fazer com que o povo reconhecesse isso. Veja, Deus respondeu a Abacuque e garantiu que, ainda que o seu servo, ainda que ele não pudesse ver, o Senhor estava operando em meio às nações. Veja, Deus deu a Abacuque uma revelação e não uma explicação. Abacuque começa questionando Deus, Deus não faz nenhuma explicação para Abacuque, Deus dá uma revelação para ele, aquilo que Deus iria fazer. Então, irmãos, pois aquilo que precisamos para esse momento de dúvida, talvez, seja uma nova visão de Deus. Talvez por esse momento em que nós achamos que Deus não está respondendo, que Deus não está agindo, Deus quer que você enxergue outra coisa. Deus quer te revelar, você tem uma visão de Deus, o que é que Deus está fazendo no meio do seu povo nesse tempo? O que é que Deus está fazendo no meio da sua igreja nesse tempo? O que é que Deus está trabalhando na vida das pessoas neste tempo? Veja, irmãos, o Senhor não nos deve nenhuma explicação. Muitas vezes parece que nós queremos que Deus se explique para nós. Mas Deus não vai fazer isso. Deus está querendo que nós enxerguemos a visão dele, o que ele quer que aprendamos nesse momento. Ou talvez o que Deus quer sobre as nossas vidas, o que Deus quer que nós mudemos nas nossas vidas. Talvez seja isso que Deus está querendo. O que é que Deus quer mudar na vida da igreja? O que é que Deus quer mudar na vida do seu povo? Trazer o seu povo para perto. Muitas vezes a igreja tem se distanciado com coisas que Deus nunca pediu para que fizesse. As pessoas estão tentando fazer isso. Saiu do evangelho genuíno e Deus quer trazê-los de volta. Pregar o evangelho santo, que traz salvação à vida das pessoas. Veja, irmãos, o Senhor não deve nenhuma explicação para nós, mas na sua graça, Ele se revela a si mesmo, Ele revela as suas obras, para aquele que o busca.
Se você estiver buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, eu tenho certeza que Deus fará com que você entenda este momento. Vai fazer com que você entenda o que é que Ele quer, o que Ele deseja, qual é a vontade dEle para esse tempo. Veja, irmãos, Deus, que é soberano, soberanamente livre, vamos dizer assim, às vezes permite situações amargas, como nós estamos vivendo nesse momento. Você precisa entender que esse trecho faz parte de um diálogo, né, entre Deus e Abacuque, e provoca no profeta uma espécie de espanto. Dizer, como assim, Deus, né? É isso mesmo que o Senhor está falando? Veja, irmãos, o agir e o permitir de Deus, às vezes, nos desconcerta, muitas vezes nos deixa perplexo. Veja, muitas vezes aquilo que Deus vai falar ao teu coração, vai deixar você assim, de boca aberta. Aquilo que Deus vai falar sobre você, muitas vezes, aquilo que Deus deseja fazer através de você, ou os concertos na sua vida que você precisa fazer diante de Deus, você vai dizer, é isso mesmo. Veja Abacuque no capítulo 2, de 1 a 4, olha o que ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, né, no meu lugar de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, ou sobre as torres, né, onde ficaria os vigia, depende da tradução que você estiver usando, e aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei da minha queixa. Ele diz, agora eu vou aguardar o que Deus vai falar. Eu já falei para Deus, agora vou aguardar a sua resposta. Olha o verso 2, então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, depende da tradução que você estiver usando, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou talvez pela fé, depende da tradução que você estiver usando. Veja, irmãos, com relação ao capítulo 2, aqui o verso 1, a reclamação do profeta chegou ao fim. Veja, não foi com ceticismo, né? Não foi com incredulidade que ele apresentou a sua queixa a Deus, mas foi com fé. Ele estava preparado agora para aguardar o Senhor, e certo que viria uma resposta do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você orou esta noite conosco? Você clamou ao Senhor? Você colocou as suas indagações, as suas dificuldades diante do Senhor? Deixa eu fazer uma pergunta, como é que você orou? Incrédulo ou com fé que Deus vai responder? Como é que foi a sua oração? Veja, irmãos, a declaração feita, às vezes, de que Abacuque, muitas vezes é falado, dito, que ele é o primeiro exemplo nas Escrituras de um duvidador honesto, né, nas Escrituras, eu diria que isso não é verdade. Não tem garantia alguma para isso. Né? Na linguagem, nada na linguagem aqui da profecia traz qualquer elemento que coloque que ele estava duvidando. Na realidade, irmãos, a profecia aqui de Abacuque termina com uma nota de fé sublime. Veja, você orou hoje? Você fez isso com fé? Porque Abacuque, no final, ele vai nos mostrar isso. Que uma coisa é encarar os problemas que tem de ser enfrentados por nós, por todos aqueles que creem em Deus, um Deus bom, onipotente. Nós temos que enfrentar, mesmo que temos um Deus assim, e perguntar por que as coisas não são assim, ou como pode ser assim. Uma coisa é você saber que Deus age livremente, soberano, Ele está ouvindo a nossa oração, e temos os problemas que temos que enfrentar, e outra coisa é querer que Deus se explique. É uma coisa, irmãos, inteiramente diferente duvidar da bondade ou da justiça divina, ou da própria existência de Deus.
simplesmente porque alguém não consegue responder essas perguntas. Veja, eu posso chegar para o Senhor e dizer o quanto está difícil, mas eu não posso pedir uma explicação para Ele. Mas eu posso contar a Deus as minhas dificuldades. Veja, Abacuque registra apenas a sua determinação de aguardar uma resposta. Ele não fala quanto tempo demorou isso. Para algumas pessoas na Escritura, 10 dias, 21 dias. Mas ele não fala. Mas ele fala que Deus respondeu. Talvez você acabou de fazer a oração e está dizendo, Deus, o Senhor não respondeu ainda. Ele tem um poder para responder agora, mas ele tem um poder para responder amanhã. Um pouquinho mais à frente. Veja, Deus respondeu para Abacuque e disse, escreve a visão. E eu quero só fazer uma explicação aqui, que muitas vezes tem se discutido se o profeta realmente anotou a visão em tabuinhas, né, para o público ler. Irmãos, todos temos que concordar numa coisa, ele recebeu a ordem de registrar a visão. Ele recebeu a ordem de escrever a visão. O propósito do registro aqui era duplo. Era para orientar aquele que estivesse lendo, né, a visão, e a visão também foi para um tempo determinado, e ela deveria ser preservada a fim de ser comprovada. Quer dizer, olha, escreve para que as pessoas mais tarde podem comprovar, eles possam comprovar o que eu falei que iria acontecer, e que aconteceu. Irmãos, sobre as tabuinhas, como algumas traduções colocam, irmãos, são diferentes tipos que eram usados para fazer registro. Se nós pensarmos que os judeus teve contato ali com todas as civilizações do Oriente Próximo, né, Isaías, Jeremias usaram códices, né, embora Isaías tenha usado tabuinhas, você vê lá no capítulo 30 de Isaías, nós podemos supor, de forma racional, que Abacuque registrou a sua visão numa tabuinha de barro, como era o costume da época, e que isso ele pôde apresentar às demais pessoas, dizendo, olha, foi isso que Deus me falou. Para que eles pudessem, diz o texto, né, que o Senhor disse para Abacuque, que ele deveria escrever de forma que as pessoas que passassem correndo pudessem ler. Veja, irmãos, o assunto devia ser e ficar tão claro, né, que qualquer um pudesse entendê-lo e pudesse passar adiante. Qualquer um que pudesse ler o que ele escreveu, a visão que Deus havia dado, as pessoas pudessem ler e pudessem passar adiante para as outras pessoas. Mas o texto também nos mostra a sua própria vitória, né? Veja, irmãos, nós não somos, eu diria isso, né? E essa vitória também é para nós. Nós não somos apenas salvos pela fé. Hoje o justo viverá da fé. Nós não somos salvos, né? Eu digo assim, apenas para falar, sou salvo. Sim, sou salvo pela fé, através da graça. Mas nós somos instruídos a viver, né, esta fé, ou viver pela fé. Lá em 1 João, capítulo 5, o apóstolo João vai dizer que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja, irmãos, a fé é um modo de vida exatamente oposto à soberba, à dependência dos próprios recursos. Veja, Abacuque sabia que o povo de Judá teria pela frente tempos difíceis, e que o seu único recurso era confiar na palavra de Deus e descansar na vontade de Deus. Ele disse que a nação que estava chegando era soberba, mas o justo teria que viver pela fé. Então, irmãos, viver pela fé também é um tema principal do livro de Hebreus, né? A expressão pela fé lá de Hebreus 10. Né, irmãos, e pode ser encontrado aqui, eu diria, 22 vezes no livro de Hebreus. Então, viver pela fé significa crer na palavra de Deus e lhe obedecer independentemente de como nós nos sentimos, do que vemos, ou das quais nós possamos ver que serão as consequências. E vou repetir de novo.
Viver pela fé significa crer na palavra de Deus, de lhe obedecer, independentemente de como nós nos sentimos, do que vemos ou de quais possam ser as consequências. Irmãos, viver pela fé, não é essas coisas dão certo. Viver pela fé não é se o resultado é bom. Eu obedeço ao Senhor e eu creio na palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Veja, mas esse fato é ilustrado no capítulo 11 de Hebreus, o famoso capítulo sobre os heróis da fé. E lá diz que os homens e mulheres que estão citados naquele capítulo são pessoas comuns, que realizaram feitos extraordinários, porque confiaram em Deus e fizeram o que Deus ordenou. Veja, é isso que nós precisamos aprender, viver pela fé, crer na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, estar aos pés do Senhor, e o texto nos mostra, irmãos, que o Senhor também pode fazer através de nós coisas extraordinárias, porque confiamos em Deus. E faremos aquilo, ou estamos fazendo aquilo que Ele nos ordena. Alguém já disse esse ditado, eu acho que até o Fernando vai estar colocando lá, diz assim: alguém disse bem, que ter fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências, descansando na fidelidade de Deus. Eu vou repetir de novo. Alguém disse o seguinte, que ter fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências, descansando na fidelidade de Deus. Veja, irmãos, é nesse momento que somos convidados a reformularmos a nossa fé e cremos que o Deus livre, soberano, Deus que age como Ele quer, nós precisamos reformular a nossa fé neste Deus. Por mais que seja amargo esse momento, creiamos que Deus está agindo como Ele quer, de forma soberana e sabiamente. Deus sabe como Ele está conduzindo a história. Não estamos soltos no universo. A Deus dará, como as pessoas dizem. Não. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da sua vida, meu querido. Você pode viver pela fé. Você pode crer e obedecer e descansar na fidelidade do Senhor, apesar dos resultados que você possa estar obtendo. E nós temos uma quarta convocação aqui de Abacuque, e nós somos convocados a crermos firmemente a despeito das circunstâncias. Veja, irmãos, após o diálogo com Deus, Abacuque renasce com um novo olhar sobre a realidade, por mais amarga que seja. Veja, talvez você renovando a sua fé no Senhor, obedecendo ao Senhor, crendo que Ele está agindo, crendo que Ele está ouvindo a sua oração, e mesmo apesar do resultado, você possa estar descansando na fidelidade do Senhor, você pode ter um novo olhar sobre este momento, um novo olhar sobre a sua situação, um novo olhar sobre aquilo que está acontecendo. Olha o que Abacuque fala no capítulo 3, do verso 17 ao 19. Olha o que ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele está dizendo, todavia eu me alegro no Senhor. Vejamos o verso 17, e eu quero ler novamente para você. Olha como ele descreve a situação.
Ainda que a figueira não floresça, não vai dar fruto. Nem haja fruto na vide, não tem uvas. Ainda que decepcione o fruto da oliveira, não tem azeitona para fazer o azeite. E os campos não produzam mantimento, não vou colher o que comer. Ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, sumiram elas. Não tem mais gado. Veja, essa é a ruína. Ele descreve de uma forma assim, viva. E leva o profeta, dá uma olhada, isso não leva o profeta ao desespero, não, mas leva o profeta a ter mais fé no seu Senhor. Leva o profeta a ter uma fé ainda mais viva no Senhor. A crer que o Senhor tem o controle, Deus está agindo de forma soberana, livremente e sabiamente. Você precisa crer disso. A situação está complicada, Deus conhece, Deus está agindo, Deus é livre para fazer isso, Ele é soberano sobre toda essa situação e está agindo de forma sábia. E olha como ele completa o verso 19: e os meus pés como da corça. Quando você olha esse texto, talvez você não compreenda, mas corça é veloz, a corça ela não pisa em falso, por isso ela escapa rapidamente do perseguidor. Veja, o quadro é de alguém supremamente confiante em que aquele que leva o seu povo a passar por provações, esse Deus que está nos permitindo a passar por esse momento, esse Deus que age como Ele quer, livre, soberano, sabiamente, esse Deus que está permitindo que eu e você possamos estar passando por esse momento, por essas provações, Ele é fiel. E Ele fornecerá a cada um de nós, a cada provação, um caminho de escape. Ele vai permitir que nós, povo dele, sejamos capazes de enfrentar esse momento. Talvez você olhe e está difícil, mas Deus é poderoso para ajudá-lo a enfrentar esse momento. O que precisa é que você reformule a sua fé no Senhor. Por isso que eu digo sempre, dizer que Deus é fiel, que Deus tem um controle, como tudo vai bem, é muito fácil. Agora é a hora de provar que você confia na fidelidade de Deus. Agora é a hora de você confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Agora é hora de você saber que o que está acontecendo com você, Deus já sabia, e se você confiar nele, reformular esta fé, viver pela fé, você pode ter certeza, ele vai capacitar você para enfrentar este momento. Como Abacuque disse, os meus pés como da corça. Ele vai ajudar você, ele dará um livramento a você. Irmãos, diante dos sentimentos que você tem experimentado, talvez de medo, de solidão ou de impotência, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem conversado, dialogado com Deus sobre como você sente? Você tem dito ao Senhor, Senhor, eu sei, é tudo isso, mas me sinto só, me sinto isolado. Como é que você tem contado a Deus? Nós estamos num tempo em que nós não podemos nem nos reunir para a ceia do Senhor. E eu, ouvindo alguns colegas, lendo alguns textos de alguns colegas, ele dizia o seguinte, sobre realizar ceia online ou não realizar online. Ele dizia o seguinte, pegue esse tempo, mostre para o seu povo, que ele possa achar que esse tempo fosse um tempo de exílio. Um tempo que não pode estar todos reunidos, mas um dia o Senhor permitirá que nós sejamos todos reunidos para festejar diante do Senhor. Mas que esse tempo seja um tempo de lágrimas, um tempo de clamor, um tempo de arrependimento, um tempo de enxergarmos quem somos. Você tem contado a Deus? Que tipo de comportamento você tem assumido diante do momento em que estamos vivendo? Você tem tido um comportamento de alguém que confia no Senhor, um servo de Deus?
Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quais são os sentimentos e estados espirituais você experimenta diante da verdade que Deus é soberano, age livremente como quer? Qual é o sentimento quando você ouve isso? O que é que restaura em você a incredulidade? Ou ao mesmo tempo diz assim, não, eu posso confiar, porque Deus é soberano, Ele age livremente, Ele vai fazer conforme a vontade dEle, como Ele quer, então eu posso confiar. Você tem permitido que a circunstância afete a sua paz? Você tem permitido que aquilo que está acontecendo, talvez a falta de dinheiro, a incerteza do emprego, aquilo que está acontecendo, tem tirado a paz do seu coração? Meu querido, crer no agir soberano de Deus provoca uma mudança de perspectiva, independente da circunstância. Crer que Deus é soberano faz com que eu enxergue tudo isso que está acontecendo de uma perspectiva, apesar da circunstância, uma perspectiva de um Deus que cumpre o que Ele fala, fiel, poderoso, um Deus que me conhece, um Deus que conhece a minha situação, um Deus que conhece as minhas necessidades, um Deus que conhece as minhas enfermidades, um Deus que conhece aquilo que está acontecendo com a minha família, um Deus que conhece os problemas que podem estar vindo que eu não sei ainda, mas que Deus sabe. Você acha que pode mudar a sua perspectiva? Será que isso não pode levar você a andar pela fé? Sabendo que o Senhor está ouvindo a sua oração e que Ele age sabiamente, mesmo que eu olhe para a circunstância e não me pareça favorável, mas Deus tem o controle de tudo isso. E Ele vai me ajudar, e se eu viver pela fé, Ele vai me ajudar a enfrentar tudo isso. Pensa nisso, meu querido. Talvez seja o dia de você começar a reformular a sua fé e andar pela fé. Obedecer o Senhor, crendo na sua palavra e descansando na fidelidade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, que Deus ajude você, que esta palavra possa ter entrado no seu coração, que essa palavra possa ter mexido no seu coração, e ao término desse culto, você possa levantar de onde você está, com uma fé verdadeira no Senhor, sabendo que o Senhor não deixou você só, Ele está com você, Ele está ouvindo a sua oração, e Ele vai ajudar você. Ele vai permitir que você vença, que Ele vai ajudar você a passar. Você vai lutar, mas Ele está com você no meio dessa luta. Viva pela fé. Você vai aprender que a melhor forma de se viver num mundo tão tenebroso que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Em seguida nós iremos terminar com um hino, né, em adoração ao nosso Deus. E esse último hino diz assim, perto de Jesus, né? Perto de Jesus. E ele diz assim, meu Senhor, sou teu e tua voz ouvir a chamar-me com amor. Após a oração, nós iremos terminar com esse hino. Senhor Deus, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nós entramos na tua presença. E queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra revelada nas Escrituras, essa palavra que enche o nosso coração de ânimo. Esta palavra, Senhor, que enche o nosso coração de uma determinação de viver pela fé, de crer que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor quer que nós possamos ter uma nova visão, uma visão do Deus poderoso que o Senhor é. Esse Deus que tem o controle de todas as coisas, que age sabiamente, que tem o poder soberano para agir. Ó Deus, restaura na minha vida, restaura na vida dos teus filhos que estão orando comigo agora, Senhor. Restaura uma fé inabalável, Pai. Que os resultados do que está acontecendo não possa tirar a paz do nosso coração, não possa, Senhor, criar incredulidade, dúvida no nosso coração, mas possa nos dar ainda mais certeza que devemos confiar no Senhor, que devemos obedecer a Sua palavra, que nós devemos crer na Tua palavra, Senhor, que nós podemos descansar nos braços de um Deus soberano, de um Deus poderoso.
nos ajuda, Senhor, a sermos, a vivermos desta forma. Ouve a oração dos teus filhos, Senhor. Talvez estejam colocando as suas indagações, talvez estejam colocando diante do Senhor os seus sentimentos. Deus, inunda este coração, Senhor, com a ação poderosa do teu Espírito, e que eles possam saber que eles pertencem ao Senhor. O Senhor os chama com amor. O Senhor deu a vida do seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para nos fazer filhos teus, para que nós pertencêssemos à tua família, para nós louvamos o teu nome pelo amor demonstrado na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus. Nos ajude, Senhor, a crer nesse poder do Senhor, nessa companhia do Senhor. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, não deixe, Senhor, que o nosso coração possa esfriar, ó Deus, diante de algum motivo, diante dos resultados desta pandemia, mas que o resultado dessa pandemia nos leve a andarmos ainda mais por fé. Nos leve, Senhor, a confiar ainda mais no Senhor, a crer ainda mais na Tua palavra e obedecer. E que nós, Senhor, possamos estar descansando na Tua presença, Pai. Que temos a certeza que o Senhor é este Deus onipotente, onisciente, onipresente. Esse Deus santo, puro, esse Deus que tem nos guardado até aqui. Senhor, guarda o nosso coração, nos ajude a guardar o nosso coração, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra seja cada dia mais viva, Senhor, na nossa mente, Pai. Pai bendito, no precioso nome de Jesus, é que eu oro agradecido por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para estar aqui no próximo domingo, às 19h30, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, e você é convidado a estar conosco no culto online, né? Se vamos voltarmos, nós não sabemos ainda, vamos ver o que o governo está fazendo, olhar toda essa situação que está acontecendo, mas cremos que Deus está nos dirigindo nesse tempo, mesmo quando nós não podemos nos reunir aqui no templo. Sabemos que o Senhor está conduzindo as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, que Deus proteja a sua família, a sua vida, que Deus esteja cuidando no seu trabalho, né? Se você já voltou ao trabalho, que Deus esteja cuidando você também naquele ambiente, que as mãos do Todo-Poderoso possam estar sobre a sua vida. E que você louve a Deus com esse hino que estaremos cantando, né? Como eu disse, ele diz assim: meu Senhor, sou teu, e tua voz ao ouvir a chamar-me com amor. Que você possa ouvir a voz do Senhor Jesus chamando você, para que Ele seja seu único Senhor e Salvador pessoal, para que você tenha os seus pecados perdoados. Creia no Senhor Jesus como seu Salvador, e Ele vai salvar você. Que Deus te abençoe, uma boa noite, e um restante de semana e até domingo, na gloriosa paz do nosso Deus. Que Deus te abençoe.